respirando fundo, nos harmonizando, preparando nossas mentes e nossos corações para ser educativo hoje aqui, para que a gente possa, com maturidade, compreender os ensinamentos que vão ser passados, para que a gente possa aplicá-los no dia a dia. E afinal de contas, essa é a nossa função, é o nosso objetivo nessa passagem, nos tornarmos alguma coisa melhor do que éramos quando a carreira. Então, pedindo o apoio e a proteção dos mentores da casa, dos nossos mentores, dos guardiões da casa, damos por abertos os canais de hoje. Vamos então para o recado espiritual da noite, né? Quem se arrisca a dizer um número entre 2 e 232? 14. Ninguém dá número alto, né? Só número baixo, né? Semana que vem vai vir 200 e pouco. Tudo tem sentido. O seu sofrimento, a sua alegria, o seu aprendizado, a sua luta, a sua esperança tem uma razão de ser. O aperfeiçoamento se efetua mediante sábias leis. Se você sofre, creia na libertação que virá. Se apenas está triste, liberte-se. Se está alegre, rejubile-se. Deus, justo e amoroso, espera que você se afine com as suas leis. Acreditar na justiça e no amor de Deus é viver em tranquilidade e alegria. Então aqui justamente diz que o nosso sofrimento, a nossa alegria, o nosso aprendizado, a luta, a esperança, tudo tem uma razão de ser. Então, nada nos acontece por acaso nessa vida. Tem coisas pelas quais nós temos que passar. E no momento em que nós estamos passando, muitas vezes nós não compreendemos por que temos que passar por isso. Mas como as leis de Deus, elas são perfeitas, são sábias, estas coisas acontecem para nos conduzir a um outro estágio de entendimento da nossa existência. E muitas vezes a dor, ela é necessária em nossa vida. Confesso para vocês que eu gostaria de não senti-la, mas é inevitável. Em alguns momentos nós precisamos senti-la. Ontem à noite justamente estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra, e no meio da palestra ele diz o seguinte, que ele parou num posto de gasolina, acho que foi ele que parou num posto de gasolina, para abastecer o carro, e ele percebeu que o cachorro estava uivando. E ele perguntou ao frentista por que o cachorro estava uivando. Porque ele estava deitado em cima de um prego. Aí ele disse, tá, mas por que o cachorro fica uivando e não sai de cima do prego? Aí o frentista disse para ele, porque a dor não é forte o suficiente para fazer com que ele saia dele. Então muitas vezes nós precisamos sentir uma dor maior para que nós possamos nos movimentar. Porque normalmente nós estamos acostumados com a dor. Mas nós precisamos muitas vezes sentir uma dor maior para querer parar de senti-la.
E aí nós precisamos nos movimentar, precisamos agir, precisamos sair da nossa zona de conforto. E se realmente nós estamos alegres, felizes, vamos nos rejubilar, vamos ser gratos, vamos agradecer por este momento. Porque a nossa vida, ela existe momentos de alegria, existem momentos de tranquilidade, mas também existem momentos de dor, de provação, para ver como é que nós vamos reagir perante as dificuldades. Se vamos perseverar nos ensinamentos que o Cristo nos deixou, se vamos chutar o pau da barraca e tacar fogo na lona, já que está todo mundo fazendo a mesma coisa, vou também fazer. Vou deixar de ser educado, vou deixar de ter paciência, vou deixar de ser tolerante e vou fazer o que todo mundo está fazendo. Por isso que o Cristo dizia, existe a porta larga e a porta estreita. A larga, ela te dá inúmeras opções, inúmeras oportunidades de você escolher o que você quer fazer da vida. Principalmente, fugir do encontro consigo mesmo. A porta é estreita, primeiro porque poucos vão passar por ela, ou podem passar por ela e não muitos ao mesmo tempo. Uma porta estreita pode passar um normalmente de cada vez. Mas se a porta é estreita é porque o caminho também é estreito. E ele não te dá muitas opções. E é justamente o caminho da caridade, da benevolência para com o próximo, da indulgência das imperfeições e principalmente do perdão das ofensas. É esse o conflito que nós vivemos diariamente em nossas vidas. Vamos ser benevolentes com aquele que não é conosco? Vamos ser tolerantes com aquele que não é tolerante conosco? Ou indulgente com aquele que não é indulgente conosco? E por que eu teria que perdoar alguém se ele me fez mal? Então o perdão, na realidade, ele nos liberta. Não é que eu concordo com o que a pessoa fez para mim. Não é que eu absolvo a pessoa daquilo que ela fez para mim. Mas esse perdão, ele me liberta. E faz com que eu possa seguir em frente. Enquanto a pessoa que não me perdoa, ela fica no único pensamento, na única ideia, eu quero me vingar, eu quero me vingar, eu quero me vingar. E ela perde tempo na vida, pensando uma coisa e desejando uma coisa. Enquanto a pessoa que perdoa, ela segue em frente, está aberta para novas experiências, para novos aprendizados e novos desafios. Ela não fica presa, vivendo a mesma coisa todos os dias. Então, se nós não queremos ter uma vida entediante, monótona, e eu falo isso para mim, está na hora de começar a aprender a perdoar. Porque não perdoar é ter uma vida monótona e entediante. Porque você ocupa sua mente com a vida da outra pessoa. Enquanto a outra pessoa segue em frente, livre, feliz, encarando a vida de frente. Vamos lá? É a página 212, no parágrafo onde começa Sócrates não tinha.
parágrafo em cima. O título justamente é "Não vim trazer a paz, mas a divisão". Por esse título já fica meio controverso, né, vindo de Jesus, né? Um espírito amoroso, um espírito perfeito, e chega e diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Então, justamente vamos tentar compreender melhor o que ele quis dizer nesse ensinamento. Na página 212, primeiro parágrafo em si. Sócrates não tinha, ele também, emitido uma doutrina análoga até certo ponto à do Cristo? Por que, pois, não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da terra, o grego? É que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens de seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Ver na introdução, parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, o que nós podemos compreender desse parágrafo? Sócrates veio e nasceu muitos anos antes de Cristo, com a missão de preparar o terreno através do conhecimento, da propagação do conhecimento, das ideias, para que, hora que o Cristo chegasse, hora que Jesus nascesse, encarnasse na terra, esse conhecimento já teria se propagado e poderia dar mais frutos, que Jesus encontrasse um caminho aberto. E que caminho é esse? É o caminho que justamente Sócrates veio ensinar e mostrar para as pessoas a lei da reencarnação. Justamente numa época que aqui diz que o paganismo era absoluto. Ninguém queria saber de alguma coisa além da materialidade. Ninguém queria saber nada além das paixões, além dos desejos carnais, da riqueza, dos poderes. Estava tudo ligado à materialidade. E Sócrates veio muitos anos antes já declarando a imortalidade da alma, que na realidade ele veio dizer para as pessoas: hoje vocês têm essa vida, hoje vocês fazem isto, vocês desejam aquilo, parem e pensem, porque a vida não é uma só. Não é eu nasci, vivi, morri e acabou tudo. Vocês vão continuar vivos, o espírito de vocês é imortal. E tudo que você vai fazer nessa vida, pensem bem, pois vocês vão colher em outras vidas. Pois vocês retornarão à Terra, a nascer na Terra, mas em outros corpos diferentes. Mas não sendo eximidos de suas responsabilidades, das atividades que vocês têm hoje. E essa sociedade se incomodou com esse ensinamento. Sócrates foi preso
e foi condenado à morte. Foi obrigado a beber a cicuta. Na verdade, foi obrigado a tomar veneno, que era o costume da época. Era a pena da época entre os gregos. Um dos povos, ou na época, o povo mais culto que existia na face da terra. E como aqui diz, né? O paganismo não estava ainda gasto. Por que o paganismo ainda não estava gasto? Porque as pessoas não sofreram ainda o suficiente. Por causa de suas escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu escolho sofrer, eu escolho não sofrer. Em alguns momentos. Mas em muitos momentos, ou em alguns momentos, é inevitável não sofrer. Porque nós somos humanos. Vivemos das emoções, temos sentimentos. Mas escolher viver uma vida inteira só sofrendo, aí diz a respeito a nós. Sou eu que escolho se eu quero viver a vida inteira sofrendo ou não. E naquele momento, com as atitudes e com as escolhas daquele povo, eles não tinham sofrido ainda o suficiente. Por isso Sócrates veio antes para preparar o terreno para Jesus. Para que quando Jesus viesse, ele pudesse encontrar as pessoas que viveram na época de Sócrates, algumas delas já arrependidas daquilo que tinham feito na outra reencarnação. E começaram a seguir os ensinamentos do Cristo de perto e colocá-lo em prática. Portanto que muitos foram para as arenas, jogadas aos leões, aos gladiadores, sem negar o Cristo. Porque eles já tinham sofrido o bastante. Para eles, para esses espíritos reencarnados, o paganismo já tinha sido gasto. Eles não queriam mais aquela mesma vida. Isso me abre a porta ali para a menina sair. Pode deixar assim. Obrigado. Item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. A maior parte velada sob a alegoria e a figura, daí nascerem, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam, todas, terem a verdade exclusiva, a que 18 séculos não puderam pôr de acordo, esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos, se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Na realidade, Jesus veio ensinar a fraternidade, a caridade e o amor. Essa foi a missão de Jesus.
Só que muitas pessoas naquela época compreenderam errado aquilo que Jesus queria nos ensinar. Até Pedro, que conviveu com Jesus, também não compreendia certo o que Jesus queria ensinar. Porque na cabeça daquele povo naquela época, o importante era se libertar do jugo dos romanos. Os impostos altos, as punições, as perseguições, a escravidão, a subjugação. Aquele povo, eles alimentavam na mente, tinham na mente que queriam ser libertos do povo romano. É isso que eles alimentavam na mente. Tanto que depois que Jesus foi crucificado, Pedro ora com fervor e pede para o mestre que ele pudesse continuar no trabalho que o mestre tinha instaurado e ensinado a eles. E Jesus aparece para ele e diz o seguinte: amanhã o trabalho vai aparecer, eu vou te enviar o trabalho. E Pedro levantou cedo, alegre, feliz, começou a limpar a casa, ajeitar as coisas, e de repente bate na porta da casa dele um ladrão que ele conhecia, chorando, pedindo ajuda porque ele estava sendo perseguido por pessoas que queriam prendê-lo e levá-lo à prisão. E Pedro diz assim: como é que eu vou ajudar um ladrão? Tu não é digno da minha casa. E expulsa ele e o ladrão vai preso. Ao meio-dia bate na porta da casa dele uma cortesã. Nos tempos de hoje o termo seria garota de programa. Doente, necessitando de uma palavra confortadora. E Pedro a expulsa, dizendo que ela não era digna dos ensinamentos do Cristo. E no final do dia, bate na casa de Pedro mais um senhor. Não lembro agora de cabeça qual foi o delito, a personalidade dele, mas enfim, era um ladrão também. Não é isso, mas vamos, para que nós possamos compreender onde é que nós queremos chegar. E Pedro também o expulsa. E Pedro vê que o dia passou e começa a orar fervorosamente a Jesus, cai em lágrimas, inclusive por não, no ponto de vista dele, o trabalho não ter aparecido. E Jesus aparece novamente a Pedro e diz: como Pedro, o trabalho não apareceu? Eu te mandei um de manhã, eu te mandei um ao meio-dia e outro no final do dia, para que você pudesse usar da fraternidade, da caridade e do amor. Auxiliar muitas vezes pessoas que cometeram delitos não significa que nós somos coniventes com eles. Auxiliar no sentido de uma palavra confortadora, um abraço amigo, ou enfim, um pão, né? Uma orientação. E aí Pedro pede desculpas ao mestre, e quando ele levanta a cabeça, novamente Jesus tinha desaparecido. Então, justamente é isso aqui que nós estamos vendo
para que nós possamos compreender melhor sobre fraternidade, caridade e amor. E mais adiante nesse parágrafo, faz uma referência àquela época, a partir dos ensinamentos do Cristo, surgiram muitas religiões, muitas seitas, que compreenderam errado os ensinamentos do Mestre. E numa passagem do livro de Chico, justamente diz o seguinte: dois espíritos conversando, não lembro o nome deles, mas eles vinham dialogando no seguinte sentido: de unificar as religiões no planeta Terra. Que estava na hora das religiões no planeta Terra se unificarem, serem um só. E aí um senhor modesto, humilde, conta uma pequena parábola para eles sobre uma onça que, arrependida de perseguir os animais da floresta, de matá-los, ela aparece a todos dizendo que estava arrependida e estava convertida para o bem. E propôs uma reunião debaixo de uma árvore na floresta para que o cervo, o coelho, o ganso, o pato, esses animais viessem para a reunião e que eles fossem convencidos que ela estava convertida e que ela não era mais a mesma. Inclusive apareceram o abutre, a cobra, a raposa, as aranhas. E os animais que eram normalmente perseguidos se convenceram que realmente a onça estava convertida. E aceitaram ir na reunião marcada num galpão para, como se diz, comemorar a união de todos no bem. E a raposa estava a cargo da leitura da reunião, enquanto a cobra, ela, como se diz, andava, rastejava, faltou a palavra, rastejava por entre os bancos. A aranha estava fazendo no canto as teias e os abutres na frente da porta. E quando a onça percebeu que o circo todo estava armado, ela atacou e matou os mais inocentes, os ingênuos. E os que não foram mortos foram presos. O que nós queremos dizer com essa pequena metáfora? Que atualmente, no estágio em que a humanidade se encontra, no grau evolutivo do homem, não tem como unificar as religiões. Porque existem pessoas inteligentes, espertas, que vão se aproveitar do momento para subjugar os inocentes, os ingênuos. A humanidade, por si só, cada um fazendo o que cabe fazer, começando de dentro de casa para fora, e se fizer um bom trabalho, o seu trabalho baseado nos ensinamentos do Cristo,
a humanidade no todo vai dar um salto evolutivo. Todos vão evoluir, cada um ao seu tempo e ao seu modo. E quando esta humanidade que está aqui no planeta Terra conseguir dar este salto, eu me arrisco a dizer que sim, nós vamos ter uma religião só no planeta Terra. Mas o nome dela se chamará caridade ou fraternidade. Não será a religião A, B, C. E é para isso que a humanidade caminha. Para uma religião só, mas a da fraternidade. Onde o templo será nós mesmos. Não serão catedrais, não serão igrejas, não serão casas espíritas, centros de umbanda. A humanidade vai compreender que o templo sou eu. E as minhas ações vão ser o meu trabalho. Vai ser o que justamente o que o Cristo veio a nos deixar há mais de 2000 anos atrás. Vamos falar sobre homicídio. Um tema light. – 237, item 746. Homicídio. Kardec pergunta aqui: o homicídio é um crime aos olhos de Deus? E a espiritualidade maior responde: sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Só Deus tem o poder de nos tirar a vida. Porque como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, não existe nada nesse universo mais perfeito que Deus, mais poderoso. Deus, na sua sabedoria, sabe exatamente o momento correto de nos retirar do palco da vida terrestre. Porque o que Deus faz, tudo tem um propósito. O que Deus nos dá, tudo tem um ensinamento. Seja a dor, seja a felicidade, seja a tranquilidade, a paz, a serenidade, tudo quer nos ensinar alguma coisa. Em primeiro lugar, quando eu mato alguém, eu me coloco, eu tento tomar o lugar de Deus. Porque eu quero agir como Deus, dizendo: você vive, você morre, você vive, você morre. Eu começo a querer agir como Deus. E como eu não tenho a inteligência suprema e a sabedoria suprema de Deus, em vez de fazer a coisa certa, eu só faço estragos. Se eu mato alguém que está sofrendo, vamos supor, me perdoe Paulo pegar a área da medicina, tem uma pessoa que está internada, ela não tem mais cura, não tem mais como recuperar a saúde física. Ela precisa expiar os últimos dias, os últimos meses, ou até anos, com essa dor, com esta enfermidade.
Mas aí, eu sou médico, me perdoe, Paulo, eu sou médico e me acho acima de Deus e quero fazer o bem a essa pessoa. Será que eu estou fazendo bem a ela? Ou será que eu só quero me livrar dela para que ela não me atrapalhe mais e não me incomode mais? E aplico um suposto remédio nela, mas um veneno. Eu faço uma eutanásia nela sem que ela saiba. Eu estou, com este gesto, estou interferindo no ensinamento de Deus para com aquele espírito. Porque ele precisa passar por essa dor para ele poder se arrepender das suas atitudes de outra reencarnação. Ao qual nós falamos no início do cachorro que dormia em cima do prego e o uivava, mas ele não saía dali porque a dor não era o suficiente. Se ela fosse mais forte, ele sairia dali. Então a dor, ela é a nossa melhor conselheira. Porque quando a dor bate em nós, ela está nos dizendo que tem algo de errado na nossa vida. Ou eu preciso expiar para poder me arrepender lá na frente, pois lá na frente eu vou compreender a minha trajetória de espírito imortal que eu sou. E eu interfiro no ensinamento de Deus para com aquele espírito, interrompendo o processo de educação que aquele espírito está tendo. Se eu mato alguém que é bom, eu estou interferindo no trabalho que essa pessoa está fazendo na comunidade. Quantas pessoas não serão mais auxiliadas por aquele espírito? Não receberão, seja a palavra amiga, o conforto, fortalecimento, comida, roupa, abrigo. Eu estou interrompendo o trabalho daquela pessoa, daquele espírito. E eu também vou responder futuramente por isso. Então, por isso que o homicídio é o mal, como diz aqui. E aí está o mal, quando eu mato alguém, porque eu quero dar uma de Deus e eu interfiro nos desígnios de Deus para com cada espírito individualmente. É como se eu tomasse o poder de Deus, o trono de Deus, sentasse nele e dissesse: agora eu vou julgar a humanidade. Agora eu decido quem vive e quem morre, quem é feliz e quem não é. Item 747. Kardec continua perguntando aqui: o homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Quer dizer, Kardec queria saber, se eu matar, tem alguma atenuante, né? Ou tem alguma coisa que pode justificar eu ter matado alguém? Né? E os espíritos aqui justamente falam, né? A espiritualidade maior. Já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Uma coisa que nós não falamos hoje na nossa sociedade, né? Nem na mídia, a gente não ouve falar, por exemplo, intenção. Qual é a intenção de cada um naquilo que está fazendo? No que está falando? Qual é a intenção de seus gestos? São puros? São bons? Ou por detrás disso tem uma segunda intenção? Outra coisa que nós não falamos na nossa sociedade, é como se a sociedade quisesse esconder isso e até extirpar do nosso vocabulário: dissimulação.
E a gente vê, quando a gente começa a observar muito, observar mesmo, a gente percebe que a dissimulação rola solta. Eu me faço de vítima, mas no fundo não sou vítima. Eu quero que aquela pessoa sofra. Eu quero levar a desgraça para aquela pessoa. Mas eu me coloco como vítima, como lágrimas de crocodilo, para atingir o meu objetivo. Dissimular. Nós não conseguimos pegar, palpar a dissimulação. Nós não conseguimos medir a intenção de cada um. Nós não. Deus sim. Deus sabe o que passa na mente de cada uma pessoa, de cada pessoa. E o que cada um deseja e o que cada um quer. E o que cada um esconde. Então, quando alguém mata, né, Deus sabe da intenção. Vamos adiante, porque eu não quero antecipar alguma coisa que eu acho que eu vou estar antecipando. 748. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Vamos prestar atenção na pergunta de Kardec. Kardec, na realidade, era um gênio na pergunta. A primeira pergunta ele faz: o homicídio é um crime aos olhos de Deus? A espiritualidade maior responde. Mas Kardec não estava satisfeito com essa pergunta. Aí ele pergunta: o homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Ele perguntou a mesma coisa de uma outra maneira só. E agora ele pergunta uma terceira coisa, uma terceira pergunta, mas no mesmo sentido. O homem, Deus exclui o homicídio no caso de legítima defesa, quer dizer, eu estou na minha casa, entra um bandido, aponta a arma para mim e diz: agora tu vai morrer. E tu te defende e acaba matando o bandido, para que você não morra. Né? E a resposta: só a necessidade pode excusá-lo. Mas se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazê-lo. Eu vejo que essa resposta ela é muito profunda e muito complexa. Não sei se eu consigo chegar na profundidade e na complexidade dela, mas eu vou dar um exemplo da vida de Chico. Chico estava atendendo pessoas, tinha uma fila enorme para as pessoas falarem com Chico, darem um abraço, um aperto de mão, um oi. E de repente aparece um senhor na frente de Chico, Chico sentado na mesa. Chegou a vez daquele senhor. Ele saca do paletó um revólver e aponta para o Chico e diz: eu vim te matar. Qual seria a nossa reação? A nossa. Talvez eu tentaria sair da cadeira correndo, sair da frente da mira do revólver, para ver se eu pudesse escapar. Talvez é o que eu faria. Outros, talvez, partiriam para cima do agressor para que ele não atirasse. Chico fez o seguinte: olhou para o rapaz e disse: que seja feita a vontade de Deus. O rapaz não conseguiu atirar, começou a chorar e pediu perdão para Chico. O que Chico compreendeu naquele instante? Se Deus quer que eu desencarne dessa maneira, eu concordo com o teu desejo, com a tua vontade, e me coloco à disposição de ti, meu Pai, não à disposição do bandido. Porque Chico compreendeu que aquele momento
poderia trazer um aprendizado maior ainda para quem ficasse aqui na terra e quem presenciasse principalmente esse instante. E que Jesus nos trouxe um ensinamento que diz o seguinte: o escândalo é necessário, mas ai de quem o comete. Então Chico simplesmente confiou em Deus. Que se Deus quisesse tirar a vida dele naquele instante, naquela hora, Chico não ia se revoltar. Ia aceitar com humildade e submissão à vontade de Deus. E se não fosse o momento, ele ia aceitar da mesma maneira e ia continuar fazendo o que ele veio fazer na terra. Como nós abrimos hoje, amai os vossos inimigos. Paulo abriu inclusive por 2 vezes, né? Uma vez lá dentro abrimos, e depois aqui também ele abriu aleatoriamente e veio para nós. Amar os nossos inimigos. E Chico o confortou, o consolou. Aí não está uma autoridade de poder aqui na terra. O poder de um encargo aqui na terra. Ali está o poder da autoridade moral. Pois Chico, lógico que o único ser perfeito na terra, que pisou os pés na terra, foi Jesus, mas Chico, acredito que também fazia muito daquilo que falava. Então o maior poder que nós temos é a autoridade moral. E Deus está do nosso lado o tempo inteiro. E quando chegar a nossa hora, não adianta correr, porque nós não vamos conseguir fugir dela. Até me lembrei de uma pequena piada espírita, não sei se alguém, eu já contei para alguém, mas tinha um moço que estava fugindo da morte. A morte vinha com, como é que é? Com a foice na mão e vinha perseguindo. Ele entrava num lugar, a morte ia atrás. Ele entrava no shopping, a morte ia atrás. Ele saía do shopping, a morte ia atrás. Ele entrava numa rua deserta, a morte ia atrás. Entrava numa outra rua tumultuada, um monte de gente, a morte atrás. E ele viu que ele não estava conseguindo fugir da morte. Mas ele conseguiu despistá-la. Momentaneamente entrou num cabeleireiro, mandou cortar o cabelo, rapar o cabelo e tirar a barba. E saiu de lá correndo e entrou num bar e sentou no fundo do bar. E ficou lá quieto. Quem aparece na porta? A morte. E começou a procurar, olhar, um por um, para ver se achava o cabeludo e o barbudo. E não encontrava aquele barbudo e cabeludo da qual ela vinha perseguindo. E parou de repente do lado do careca, sem barba. E olhou para ele e disse: tá, já que não encontrei o barbudo e o cabeludo, vai você mesmo. Então não tem como escapar quando é a nossa hora. Bom é quando nós compreendemos a nossa jornada e realmente acreditamos na vida imortal do Espírito e aceitamos os desígnios de Deus e seguimos em frente. Porque o que vai ficar para trás é somente o corpo físico. O nosso espírito, ele é imortal, ele não morre nunca. E nós vamos levar conosco tudo o que nós fizemos aqui na terra e tudo o que nós aprendemos. Para que lá na frente, em outra oportunidade, possamos reencarnar novamente
continuando a nossa missão de evolução, a nossa jornada de evolução. 749. Kardec, ainda não satisfeito com a resposta dada pela espiritualidade maior, pergunta: o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Todas as guerras que já tivemos, e acreditamos que já participamos de algumas delas, né? Quer dizer, ele é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? E a resposta: não. Quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete e ser-lhe-á levada em conta sua humanidade. Quer dizer, Timó entrou em guerra e todos aqueles entre 18 e 40 anos, 50 anos, que podem lutar, vão ter que obrigatoriamente se alistar, pegar nas armas e ir para o fronte lutar, defender a cidade do inimigo. Eu não fiz isso porque eu quis. Até porque se eu não fizesse, eu ia para o pelotão de fuzilamento, que era as leis da época, e alguns países acreditam que talvez deve ser. Então, para eu não ir para o pelotão de fuzilamento, eu tinha uma opção de ir para a batalha e ter uma chance de sobreviver. Só que eu teria que matar para sobreviver. Então, eu fui obrigado a ir para uma guerra. Não foi uma decisão minha, não foi uma opção minha, uma escolha minha. Eu fui obrigado. Ou você vai ou você morre. Então eu não quis morrer. Eu fui matar para não morrer. Nesse caso, você não é culpado, que a espiritualidade está dizendo. Mas eu fui para a guerra. O inimigo se rendeu. Levantou a bandeira branca da paz. Veio desarmado na minha direção. E eu aproveitei e matei ele. Sou culpado. Porque eu não deveria ter matado ele, porque ele estava se rendendo. Ele estava arrependido de lutar. E queria sobreviver. Só que eu tinha a faca e o queijo na mão. Resumindo, a arma na mão. E aproveitei para exterminá-lo. Sou culpado e vou responder por isso, por eu não ter sido humano, como diz a resposta aqui. Ser-lhe-á levado em conta sua humanidade. Então, por isso que existem os julgamentos dos crimes de guerra. Pessoas foram mortas por pessoas que podiam ter salvado a vida delas, mas não salvaram. Aproveitaram a oportunidade para adquirir mais riqueza, mais poder e dominar os fracos, através do medo. O item 750. Quem é mais culpável aos olhos de Deus? O parricida ou o infanticida? Ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Paulo, me ajuda. Eu estava pensando nessa palavra. Não me lembro dessa palavra. Me lembro de ter visto essa palavra. Infanticida que mata crianças. Né? Parricida não é aquele que mata o pai? Os pais? Pode ser. Eu acho que sim, eu acabei não olhando, mas quem é mais culpável aos olhos de Deus? Que mata os pais ou que mata as crianças? Ambos.
como nós vimos nas questões anteriores, você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus, porque Deus tem os seus desígnios e os seus propósitos para cada uma pessoa. Porque a nossa evolução, ela é individual. Por mais que eu tenha um cônjuge, um companheiro, uma família, filhos, a evolução, ela se dá individual. E eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Seja de uma criança fazendo o aborto, porque a partir do momento que foi constatada que a mulher está grávida, o espírito já está conectado a esta mulher. E tudo que ela sente, todas as experiências que ela vive, este espírito está compartilhando com ela estas experiências. Então, o homicídio não é somente matar uma pessoa de corpo físico, já formada, enfim, já crescida. O homicídio também é cometer aborto. Também é um homicídio. Porque você está interrompendo no processo de vida daquele espírito que Deus designou a vida para um aprendizado, para a evolução, e você está interrompendo com que ele tenha essa evolução e esse aprendizado. Você está interrompendo o ciclo, o caminho desse espírito momentaneamente. E vai responder por isso. Queira concorde ou queira não concorde com as leis de Deus. 751. Como se explica que entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito sem se melhorar. Ele o sabe. Eu vou aproveitar para falar diretamente do aborto. Em alguns países do nosso planeta, ele é legalizado. E não significa, por mais que essa nação seja evoluída intelectualmente, como nós poderíamos dizer, país de primeiro mundo, não significa que isso sirva de atenuante para este país, para este povo, para quem criou esta lei e para aqueles que concordaram que ela existisse e criaram. Pois, como nós falamos, vamos repetir mais uma vez, só Deus pode tirar a vida de alguém reencarnado que está aqui. Então, as pessoas, elas vão responder sim por esse gesto. Eu entendo que existem dois lados da moeda, no sentido de aprovar o aborto. Primeiro lado da moeda, os espíritos trevosos são unidos, têm suas falanges, e quando um espírito, como se diz, ele é pego, mas não no sentido de escravizado, subjugado, mas no sentido de chegou a sua hora de reencarnar, mesmo contra a vontade dele, que nós podemos dizer reencarnação compulsória, que significa eu reencarno, mas eu não quero reencarnar.
Mas Deus acha que é o momento de eu reencarnar para continuar aprendendo e continuar caminhando. Porque o objetivo da existência do espírito é a evolução moral e ética. E os espíritos trevosos agem entre os reencarnados, intuindo, inspirando, para que eles criem leis, para que o aborto seja aprovado, para que seus comparsas não reencarnem e consigam fugir da lei da reencarnação, acreditando que vão conseguir eternamente fugir da reencarnação, da lei da reencarnação. Por isso que é feita e aprovada essas leis. Mas também existe um outro lado ainda. Eles querem interromper a possibilidade de espíritos evoluídos a reencarnarem para ajudarem a melhorar também o meio em que vivem. Então, só as trevas estão por detrás da lei do aborto. Nem o espírito puro, nem o espírito elevado, nem o espírito que segue os ensinamentos do Cristo está por detrás da lei do aborto. Só as trevas estão por detrás da lei do aborto. Aí algumas mulheres vão dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, o corpo não é teu. Pois foi Deus que te emprestou o corpo para você reencarnar e aproveitar esta oportunidade para evoluir. Fraternidade, caridade, amor. E você está fugindo da sua missão, provocando um aborto. Pois a hora que Deus quiser, Ele te tira a vida. Seja com 10 anos de idade, com 20, com 30, seja com 70, com 80. Então Deus nos empresta o corpo da mesma maneira como nós estamos usando esta roupa. Pois se eu não cuidar desta roupa, ela vai sujar, vai rasgar e vai se tornar inútil e não vai servir para nada. Eu vou sentir vergonha de estar usando ela. Para o espírito é a mesma coisa. Se eu não cuidar do meu corpo, não com exageros, com equilíbrio, né? Porque nós temos exageros nesse sentido também, mas podemos entrar outra hora nesse assunto. Se eu não cuidar do corpo físico, ele também vai, como se diz, se tornar inútil. E eu vou ter vergonha de estar reencarnado. Então, o corpo físico não pertence a nós. É Deus que está dando ele para nós. Pois acredito que nenhum de nós lembra, antes de reencarnar, tipo assim, eu quero usar essa roupa, eu quero usar esse calçado, eu quero usar essa calça, essa camisa, né? Eu quero ter essas pernas, eu quero ter estes braços, este tronco, esta cabeça, essa cor dos cabelos. Foi Deus que nos deu. E deu o melhor para nós que nós poderíamos fazer com Ele nessa reencarnação. Lembrando que algumas pessoas têm o direito de dar algum pitaco. Será que não pode ser um pouquinho assim, um pouquinho assado? Dependendo do mérito do espírito, Deus permite. Mas acredito que, eu acho que eu não tive muita escolha, né? Você vai vir assim, não vai ter 2 metros de altura, né? Para poder bater em todo mundo, vai ser franzino, baixinho, para tomar cuidado para não apanhar. Que se tivesse na minha juventude, na minha infância sido grande, eu acho que teria batido em muita gente. E assim eu pelo menos não briguei para não apanhar. Então Deus nos dá o que nós temos de melhor para aproveitar nessa reencarnação.
deixa a coluna mais confortável, mais repousada. Vamos começando aquele exercício de inspiração, então trazendo bastante ar para dentro dos pulmões, devagarzinho, inspirando fundo, soltando no mesmo ritmo, devagar, cada um no seu tempo, trazendo aquele oxigênio, filtrando nosso pulmão, oxigenando nossa corrente sanguínea, soltando. Nesse solto de sopro, vamos visualizar aquela nossa limpeza que a gente sempre faz, então vamos soltando aquelas sensações ruins, os pensamentos que estão nos preocupando, que têm ocupado muito nossa mente nas últimas semanas, meses, aquelas palavras que a gente não gostaria de ter dito naquele tom, aquela palavra que talvez não foi dita na hora certa também, que deveria ter sido dita, que deveria ter sido colocado. Vamos tirar essa mágoa, esse peso, pedindo auxílio dos bons amigos da espiritualidade que estão aqui e realmente nos colocar abertos para eles e pedir, por favor, retirem de nós isso que está nos fazendo andar devagar na nossa caminhada, isso que está sendo tropeço na nossa jornada, aquilo que está nos estagnando, nos fazendo olhar às vezes só para baixo, sem conseguir nem contemplar a paisagem que todo dia está aí ao nosso redor. Vamos fazendo essa limpeza, pedindo para a espiritualidade levar tudo que está nos fazendo mal. Vamos olhando essas coisas que vêm na mente enquanto a gente faz essa limpeza, fazendo aquele filtro, como a gente sempre faz, não trazer uma culpa. A ideia não é fazer isso ser algo que nos faz sentir algo negativo sobre nós mesmos, pelo contrário, é reconhecer um comportamento, um padrão a ser mudado e seguir em frente, limpando. Nesse momento vamos então visualizar lá na ponta dos pés um centro de luz, pode ser, ou uma nuvem, como quiser. Devagarzinho vamos visualizando ela subindo, passando pelos tornozelos, subindo devagarzinho pela região das pernas, na canela, passando pelo joelho, sentindo um frescor conforme as regiões onde ela passa, região da coxa, quadril, abdômen, tórax, região da laringe, no pescoço, subindo pelo nosso rosto, bem no centro da testa, até lá no topo da cabeça. E agora sim, envolvidos, imersos nessa corrente energética, vamos visualizando a gente unindo aqui forças, abraçando-nos, dando as mãos espiritualmente, conectando um com o outro. E essa corrente é muito bem reforçada pelos bons espíritos que estão aqui conosco também. Vai nutrindo, vai auxiliando naquela limpeza que a gente fez agora há pouco, mas ao mesmo tempo nos trazendo uma recarga de energia, nos trazendo clareza para esse momento, um momento tão tumultuado, um momento tão difícil. Cada um aqui tem enfrentado desafios. A gente pode pedir agora nesse momento, intencionar que aqui envolvidos nessa corrente, com o amparo de quem está por nós, que a gente possa ter a clareza, ter a resiliência de nos manter firmes nos princípios que a gente vem aqui e estuda, que a gente busca cultivar. É difícil estar na nossa condição humana, na nossa condição falha, é difícil tropeçar, é difícil cair. Mas a gente sempre tem mãos estendidas para nos auxiliar a levantar.
bem nutridos com essa energia. Vamos começar então o nosso trabalho aqui, onde cada um é importante, pois a energia de cada um aqui é como se fosse um medicamento, uma medicina específica que cada um é único. Hoje mesmo nós estudamos sobre como a falta de um indivíduo nessa malha, que é as relações aqui nesse plano, faz diferença. Então a gente consegue ao mesmo tempo pensar como cada um de nós, como nós somos indivíduos especiais, de sua única maneira, não somos seres exclusivos que a criação fez, e temos essa medicina única. Então a gente possa agora direcionar tudo aquilo de bom que nós temos. Hoje a gente falou muito de perdão, então vamos trazer essa energia do perdão. E como a gente já estudou várias vezes aqui, para a gente perdoar alguém, acima de tudo, a gente precisa se perdoar também. A gente precisa nos perdoar pelo que nós sentimos, pela forma como nós sentimos, às vezes que não é agradável, não é bonita. Às vezes, se a gente fosse contar o que passa no nosso íntimo para alguma pessoa do lado, para os nossos amigos, certamente nos envergonharia. Mas vamos nos perdoar sobre isso. A gente está numa escola que é esse plano por uma razão, e enxergar esses pontos falhos, esses pontos que têm que ser trabalhados, faz parte dessa lição que a gente está passando. Então, nesse momento, vamos intencionar, cada um pode até mentalizar sozinho, trazer essas palavras: eu me perdoo. Eu me perdoo pelas coisas que eu sinto, me perdoo pelas palavras que eu já disse, pelas faltas que eu cometi, e me comprometo a ser melhor. Trazendo essa energia de perdão, vamos aumentando a nossa vibração, trazendo a felicidade, a leveza que isso nos dá, e direcionando as boas energias que nós temos para fazer o trabalho agora de direcionar para, primeiro momento, o caderno, onde colocamos os nomes de encarnados e desencarnados. Vamos visualizando essa energia chegando até o caderno, passando naqueles nomes. Caso não tenha colocado o nome no caderno, não tem problema, a gente pode mentalizar agora mesmo aquelas pessoas que a gente sabe que está passando por algum problema, alguma dificuldade, um desafio, seja lá em qualquer nível, pode ser de saúde, algum momento psicológico, alguma situação familiar que está prejudicando, dificuldades das mais variadas que acabam influenciando todos os nossos corpos, físico, emocional, mental e espiritual. Que essa energia possa chegar levando essa cura, esse reparo, essa esperança para essas pessoas. Vamos visualizando esse acúmulo de energia, essa esfera aqui presente. Ela vai irradiando e jogando energia para todos os hospitais, escolas, centros de reabilitação, todos os pontos onde tiver alguém clamando, alguém pedindo, alguém rezando, alguém meditando, pedindo auxílio, que essa energia possa chegar. Nós sabemos quão importante é ter esse amparo espiritual, essa clareza nos momentos de dificuldade. Então vamos ser fraternos e direcionar a mesma intenção de todos aqueles que estão agora no momento de extrema tristeza, às vezes não conseguem nem ver uma saída para os problemas, possam ver luz, possam ser amparados, como nós somos amparados, possam ter um apontamento, uma visão, seja lá o que for, uma sensação que leve para um outro padrão vibracional, a gente faça enxergar as coisas de uma forma muito mais possível. Vamos intencionando isso. Mantendo essa energia, trazendo a gratidão por poder fazer parte disso, poder fazer parte dessa corrente. Vamos pedir nesse momento então o auxílio dos nossos amigos obreiros da casa para fazer parte do passe. Esse momento mais oportuno, o momento ideal para que a gente possa
possa trazer à mente o que a gente está precisando mais forte no momento. E vamos tentar fazer um exercício diferente. Geralmente a gente tende a pedir as coisas de uma forma como se fosse um passe de mágica, a solução. A gente tende a intencionar as coisas já resolvidas, sem pensar no processo, no como. Então nesse momento, hoje vamos intencionar diferente. Vamos pedir a espiritualidade para nos dar todas as ferramentas possíveis, para que a gente possa aprender com essa situação, com as nossas próprias pernas, com o auxílio deles, mas com as nossas próprias pernas, resolver esses problemas. Olhar onde estão os pontos que geraram esse problema, ou que estão gerando. Sermos humildes e entender quanto desse problema é da nossa responsabilidade, porque geralmente há muito da nossa responsabilidade. Se o problema é uma questão de perdoar alguém, como a gente trouxe hoje, vamos pensar quanto que da conduta do outro e do fato daquilo ter nos machucado tanto não pode ser um reflexo da nossa própria conduta também. E talvez em distância a gente age da mesma forma com outras pessoas. Vamos trazer essa intenção, a intenção do aprendiz, daquele que quer entender, quer buscar entender causa e efeito, para que não repita a causa que leva a um efeito negativo, um efeito que não é legal para nós. Vamos nos abrir para que a espiritualidade nos auxilie, nos ensine dessa forma. Porque a gente vai aos poucos mudando essa visão de simplesmente pedir que Deus resolva todos os nossos problemas, mas que Ele nos mostre como nós podemos resolver esses problemas, dando o ensino necessário, dando o aprendizado necessário, aquela experiência que agora pode ser amarga, mas que a gente sabe que lá na frente ela é necessária, daquelas que a gente olha para trás e pensa, se eu não tivesse passado por aquilo lá atrás, hoje eu não entenderia isso. E crescer e se desenvolver é isso. Vamos manter essa energia, esse laço, todo mundo aqui, de mãos dadas, aproveitando essa energia que a espiritualidade nos proporciona, mantendo essa corrente. Vamos fazer um compromisso com nós mesmos de levar essas reflexões da noite de hoje, dos estudos de hoje para casa, e torná-las práticas, torná-las atitudes, mudanças. Nosso maior campo de eficiência para mudar e para fazer coisas acontecerem é em nós mesmos. Começa de nós, nas nossas atitudes. Então vamos olhar para nós, sem usar a doutrina espírita, os conhecimentos da espiritualidade para apontar o dedo para os outros, julgar a conduta dos outros, pois não se trata disso. Estamos aqui como alunos também, então se trata de nós nos melhorarmos. Então vamos trazer essa reflexão, nos colocar abertos, e amanhã um novo dia, a gente possa acordar animados, possa acordar inspirados para o trabalho, para os afazeres, para as relações, agradecer cada pessoa com quem a gente vai cruzar, que a gente vai trocar alguma palavra, pois cada dia que a gente tem essas pessoas, cada dia que a gente está aqui é um privilégio, que a gente possa ser uma versão melhor do que nós fomos hoje. Que assim seja.